Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de microcontroladores STM32 e nessa primeira aula nós vamos entender o que são esses microcontroladores, as suas principais características e como nós podemos utilizá-los em projetos de sistemas embarcados. O STM32 é uma série de microcontroladores da empresa ST Microelectronics, amplamente utilizado devido à versatilidade, à performance e ao baixo consumo de energia. A gente vai poder explorar mais detalhes sobre esses microcontroladores no decorrer dessa e também das próximas videoaulas. Nós começamos com a pergunta: o que é um microcontrolador? Microcontroladores são dispositivos eletrônicos que combinam em um único chip um processador, memórias e também periféricos como os circuitos osciladores, conversores AD, IDA, portas de entrada e saída, portas de comunicação, entre outros circuitos periféricos. Nós podemos dizer que um microcontrolador é um computador em um único chip. Então, esses pequenos computadores, eles têm características um pouco diferentes dos computadores convencionais que a gente está acostumado a trabalhar. Mas eles têm a sua importância e as suas aplicações onde esses computadores convencionais não seriam muito bem empregados. Então, diferente de um microprocessador comum, que necessita de componentes externos para operar, os microcontroladores eles são projetados para aplicações embarcadas e também autônomas. Eles são amplamente utilizados em eletrônicas de consumo, automação industrial e também sistemas embarcados no geral. A ideia em utilizar um microcontrolador em um sistema embarcado consiste em ligar dispositivos de entrada, como sensores de temperatura, luminosidade, umidade, botões, teclados, para que esses dispositivos forneçam sinais que serão lidos e processados pelo microcontrolador por meio de um algoritmo e de um programa, né? O resultado desse processamento ele pode ser utilizado para gerar sinais que irão acionar dispositivos de saída, geralmente chamados de atuadores, por exemplo, LEDs, lâmpadas, motores, displays, alertas sonoros, entre outros. Então, como foi dito, as áreas de aplicação dos microcontroladores são diversas, como vocês podem ver aqui nesse slide. A gente tem aqui, por exemplo, controles remotos, eletrodomésticos, brinquedos, câmeras fotográficas, equipamentos de medição, sistemas de controle industriais, controladores de velocidade de motores, temporizadores, sistemas automotivos, sistemas de monitoramento, aeronaves, robôs, sistemas de telefonia, GPS, satélites, equipamento médico hospitalares, entre outros. Existem diversos fabricantes e linhas de microcontroladores para atender diferentes necessidades. Entre os principais fabricantes, a gente pode citar aqui a Microchip, a Atmel, que produz os microcontroladores utilizados nas placas Arduino, a Texas Instruments, a NXP e a ST Microelectronics, que produz a família STM32. Falando em Arduino, nós devemos ter o cuidado para não confundir Arduino com microcontrolador. Então, o Arduino é uma plataforma de prototipagem que possui placas de desenvolvimento com microcontroladores, que em sua maioria são microcontroladores da empresa Atmel, de 8 bits, como nessa imagem aqui do Arduino Mega. Mas também pode possuir microcontroladores de 32 bits, como o próprio STM32, como nessa outra imagem aqui do Arduino Star 8. Então, além das placas, a plataforma Arduino também oferece uma IDE própria e um conjunto de bibliotecas para simplificar a programação. Então, um projeto de um sistema microcontrolado ele se baseia nesses passos aqui. O estudo do dispositivo, o estudo da aplicação que vai ser controlada pelo microcontrolador, a identificação das necessidades de hardware, como por exemplo o número de entradas e saídas digitais e analógicas, temporizadores, conversores AD, DA, etc. Depois a gente escolhe o microcontrolador que possua os requisitos identificados, né, e que satisfaça essas necessidades.
levando em consideração, claro, o compromisso entre custo e benefício. Em seguida é feito o projeto do hardware, que vai interligar essas entradas e saídas aos dispositivos que você vai conectar nesse microcontrolador, os sensores, os atuadores. E finalmente a gente parte para a etapa de desenvolvimento do software, que é o desenvolvimento de um programa escrito em uma linguagem de programação, que geralmente é Assembly ou então C, C++, que vai conter as instruções que vão ser executadas durante o funcionamento do microcontrolador. Nesse exemplo aqui, nós vamos usar um microcontrolador para fazer a leitura de temperatura de um processo industrial e exibir o valor em um display. Então, além do microcontrolador, nós vamos precisar escolher um sensor baseado nas necessidades desse processo. Nós podemos usar, por exemplo, um termopar e conectar ao microcontrolador de uma maneira adequada, né? Essa ligação ela não é feita de qualquer forma, é preciso ter uma interface adequada para que você possa ligar o sensor ao microcontrolador. Então o sinal do sensor é lido, ele é processado pelo microcontrolador e o resultado pode ser exibido num display de cristal líquido, por exemplo. Para cada tipo de display também existe uma interface de conexão adequada. O programa escrito ele deve ser compilado e convertido em código de máquina e armazenado dentro da memória do microcontrolador com o auxílio de um hardware programador ou gravador. Aí depois que o microcontrolador estiver gravado, basta que a gente instale o microcontrolador no dispositivo que vai ser controlado. A programação de um microcontrolador consiste em uma tarefa de duas etapas. A primeira etapa é a etapa de configuração dos circuitos internos que vão ser usados em uma determinada aplicação. Por exemplo, um determinado pino conectado a uma porta digital, essa porta pode funcionar como entrada ou como saída de dados. Então ele vai ser configurado para operar como saída digital, por exemplo. E a segunda etapa é a utilização do periférico propriamente dito, né, que foi configurado nesse modo desejado. Por exemplo, o pino que foi configurado como saída, ele pode agora, né, ser utilizado para fornecer níveis lógicos alto ou baixo a outros componentes externos. Do ponto de vista do hardware, a configuração e a utilização dos periféricos internos são feitas por meio de acesso aos registradores, que controlam a operação de cada circuito periférico. Esses registradores eles fazem parte dos circuitos eletrônicos dos periféricos e podem ser lidos ou escritos pelo processador. Na verdade, os registradores dos periféricos são tratados como posições de memória, onde você pode ler e escrever, e com isso alterar o comportamento do circuito periférico. Essa figura aqui mostra um resumo do portfólio de produtos da família STM32, que está em constante desenvolvimento e crescimento. Então, primeiro é importante saber que STM32 é uma família de microcontroladores com arquitetura de 32 bits, produzidos pela empresa, né, como eu falei, ST Microelectronics, baseado nos processadores ARM Cortex-M. Então são microcontroladores que oferecem alto desempenho computacional, processamento digital de sinais, operação com baixo consumo de energia, conectividade e também inteligência artificial. Existem atualmente várias linhas de microcontroladores STM32 e elas podem ser divididas em 4 grandes grupos, como vocês podem ver aqui. Então tem o grupo de alto desempenho, que são aqueles dedicados a aplicações de uso intensivo e de CPU e multimídia, né? Que são esses microcontroladores que estão aqui de cima. Os convencionais, que são desenvolvidos para aplicações sensíveis ao custo, onde o espaço físico é uma restrição do projeto. Tem o grupo de baixo consumo de energia, que é para aplicações em dispositivos alimentados por bateria, que precisam reduzir o consumo total de energia e garantir maior autonomia. E tem o grupo de wireless, que forma uma linha de microcontroladores de núcleo duplo. Ele tem um rádio de 2.4 GHz integrado, que é adequado para aplicações sem fio, como por exemplo Wi-Fi e Bluetooth. Os microcontroladores STM32 eles trazem algumas vantagens de uso em relação a outras famílias. Por exemplo, eles são baseados no processador ARM Cortex-M, né? E isso garante várias ferramentas de desenvolvimento gratuitas disponíveis no mercado por vários fabricantes.
a experiência que você vai adquirir em um determinado microcontrolador STM32 vai te habilitar a trabalhar com qualquer outro microcontrolador STM32 da mesma família. E também é uma escolha certa para você migrar de microcontroladores de 8 bits para uma plataforma com maior poder computacional, no caso aqui, uma plataforma de 32 bits. Trabalhar com STM32 requer um conjunto de ferramentas, tanto de software quanto de hardware. Por exemplo, no caso de software, nós vamos precisar de um IDE para fazer a programação. Então, o STM32 CubeDE, que está sendo apresentado aqui no slide, é a ferramenta de programação, gravação e depuração oficial da ST. É uma ferramenta gratuita, que pode ser baixada direto do site da ST, é st.com. Mas além dela, existem outras. Por exemplo, o Keio Microvision, que é amplamente utilizado na indústria, né? É uma ferramenta conhecida por seu compilador, que é otimizado, e tem suporte avançado para depuração. Outro exemplo é o IAR Embedded Workbench para STM32. Além das ferramentas de software, é necessário também o hardware para a gente testar as aplicações. Então, para facilitar a prototipagem e o desenvolvimento de projetos baseados nos microcontroladores STM32, nós temos diversas placas de desenvolvimento que estão disponíveis no mercado, né? Essas placas oferecem interface de depuração, conector de expansão, periféricos integrados, permite que você realize testes rápidos e faça a integração com diferentes aplicações. A ST fornece várias opções de placa de desenvolvimento para diferentes microcontroladores e níveis de experiência. As Nucleo Boards, que são essas placas brancas, elas são placas acessíveis e versáteis. Elas são compatíveis com o padrão de conectores Arduino e facilita a prototipagem com sensores e módulos. As Discovery Boards, são essas placas verdes aqui, apesar de elas serem mais antigas, elas são placas mais avançadas, porque ela inclui, em alguns casos, displays, sensores e interfaces para aplicações específicas, como, por exemplo, controle de velocidade de motores e processamento digital de sinais. Já as Evaluation Boards, que são essas maiores aqui, elas são kits de avaliação completos, né? Então são projetadas para explorar todos os recursos do microcontrolador e geralmente são usadas por engenheiros e profissionais. Todas as placas mostradas anteriormente, elas já trazem o hardware gravador integrado, mas é possível também adquirir o gravador para usar em placas que não possuem esse recurso, ou então para gravar um microcontrolador que já esteja numa placa lá do produto final. Então, o gravador oficial da ST é o ST-Link. Nesse slide aqui estão apresentados 3 modelos com características distintas, tá certo? Então, aqui nós temos o ST-Link versão 2, a versão 3, a versão 3 Mini e a versão 3 PWR, que consegue medir, inclusive, o consumo de energia do microcontrolador, que é uma informação, no caso aqui, essencial para desenvolvedores de sistemas embarcados que vão operar com bateria, né? Para que eles possam estimar a autonomia desses sistemas. Além das placas e dos depuradores oficiais, diversos fabricantes independentes eles oferecem alternativas para o desenvolvimento com STM32. Por exemplo, aqui, as Blue Pill, são essas plaquinhas aqui, né? Então elas são placas bem compactas, baratas e são amplamente utilizadas por hobbyistas e desenvolvedores iniciantes. As Black Pill, então aqui, são similares às Blue Pill, só que tem diferentes configurações de microcontroladores. Geralmente são microcontroladores um pouco mais robustos. Nós temos aqui placas da WeAct Studio, que são alternativas a essas placas aqui, né? Também tem diferentes configurações de microcontroladores, apresentam um pouco mais de recursos. Nós temos essa outra da Microeletrônica, que são as chamadas Clickboards, que são placas modulares que permitem já a rápida adição de funcionalidades, como por exemplo a comunicação sem fio, sensores também, você já pode conectar diretamente nessas placas. No nosso curso, por exemplo, nós vamos usar uma placa genérica, que é a que está mostrada aqui, que vem com o microcontrolador STM32F407
VET6. Então, vários fabricantes chineses produzem essa placa. E o gravador que a gente vai utilizar também é um clone do ST-Link versão 2. No caso aqui, é produzida pela React Studio. Agora, nós vamos fazer uma analogia de um microcontrolador STM32F407 VET6, que é esse chip que está aqui, com um computador de mesa, como esse aqui da imagem, né? Nós vamos comparar o que é que tem em um com o que tem no outro e mostrar que, de fato, o microcontrolador é um computador integrado em um único chip. Então, nessa imagem aqui nós temos o diagrama que mostra os blocos construtivos internos do microcontrolador STM32F407 VET6 e nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles e no decorrer do curso a gente vai poder se aprofundar em alguns desses blocos que estão aqui. Então o processador é um ARM Cortex M4 que opera numa frequência de até 168 MHz. A interface de depuração é um circuito interno que permite a gravação do chip com um novo programa, né? Além de poder fornecer várias informações da operação interna. É esse bloco que se comunica com o hardware gravador externo, no caso o ST-Link, né? Com esse bloco a gente consegue, por exemplo, acompanhar os valores das variáveis e os valores dos registradores internos enquanto o programa está rodando. O NVIC é um controlador de interrupções, é um bloco responsável pelo gerenciamento desse recurso, as interrupções. É um assunto que a gente vai abordar mais adiante. A MPU é uma unidade de proteção de memória, ela é utilizada por sistemas operacionais. É possível a gente instalar um sistema operacional no microcontrolador, nesse microcontrolador, mas para isso a gente precisa desse bloquinho aqui, a unidade de proteção de memória. Os barramentos AHB e APB são os barramentos de dados que interligam todos os periféricos ao processador. É por meio desses barramentos que o processador consegue controlar todo o microcontrolador. É como se fosse o barramento PCI Express de um computador. A matriz de barramentos é um bloco que permite que vários periféricos se interconectem um com o outro, fazendo com que eles operem em paralelo, ao mesmo tempo, né? E com isso a gente tem um aumento do desempenho do sistema. A memória onde o programa é gravado e fica armazenado é a memória flash, que ela está sendo mostrada aqui. É como se fosse o HD ou então o SSD do computador. Já os dados ficam na memória SRAM, tá aqui embaixo e tem um pouquinho aqui em cima também. No caso aqui é uma memória RAM. O circuito de clock e startup ele é responsável pela geração do sinal de clock e pela inicialização do sistema, ou seja, o boot do microcontrolador. O RTC é um relógio de tempo real. Ele fornece a data e a hora corretas para o sistema operar. Então, GPIO é um dos blocos mais importantes que a gente vai ver nesse curso. Esse é o bloco que controla os terminais, né, os pinos do microcontrolador e permite que a gente conecte sensores e atuadores nesses pinos. Já os timers são controladores e temporizadores utilizados para contar eventos e também para medir intervalos de tempo. Eles são muito úteis em aplicações que precisam temporizar determinadas ações. Os conversores ADC e DAC são utilizados para trabalhos com sinais analógicos. Os ADCs, que estão aqui, convertem os sinais analógicos em digitais para serem processados pelo processador. E os DAC convertem valores digitais em tensões analógicas. Por exemplo, esses dois conversores eles são utilizados em aplicações de áudio, tanto para gravar o áudio com o auxílio de um microfone, como para reproduzir em amplificadores, caixas de som ou então em headphones. Existem várias portas de comunicação para enviar e receber dados de outros dispositivos, como os ARTs, o ARTs, I2C, SPI, CAN. O RNG é um gerador de números aleatórios. É um hardware que é utilizado em diversas aplicações, como por exemplo jogos digitais e criptografia. Também é possível
conectar uma câmera de vídeo pela interface de câmera. O STM32 também possui porta USB e porta de rede Ethernet para a parte de conectividade. Ele também possui 2 controladores de acesso direto à memória, que são os DMA, para fazer com que determinados periféricos possam receber ou enviar dados diretamente para a memória sem precisar do processador, o que também aumenta o desempenho do sistema. E o bloco de gerenciamento de energia é um conjunto de reguladores de tensão, né, que fornecem corretamente a tensão para cada um dos blocos. As memórias, por exemplo, elas funcionam com 1,2 volts, enquanto os conversores funcionam com 3,3 volts. Então, a gente alimenta o chip com 3,3 volts e internamente esse bloco regula para se obter os outros valores de tensão que vão alimentar os outros periféricos. E com isso a gente conclui essa introdução aos microcontroladores STM32. Então até a próxima aula.